Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Meu pai se separou da minha mãe quando eu só tinha 4 anos. Minha mãe se casou de novo, isso uns 3 anos depois. Moramos aqui por um tempo, até que meu padrasto foi transferido para Londrina. Como eu morava com eles, naturalmente que fui junto. Pouco tempo depois, minha mãe engravidou e eu ganhei uma irmãzinha. Sabe, eu gostava de morar em Londrina, apesar de ver muito pouco meu pai e sentir a sua falta. E depois que completei 18 anos, comecei a me desentender com o meu padrasto. E como isso estava influenciando o relacionamento dele com a minha mãe, um dia minha mãe ligou para o pai e perguntou se eu podia passar uns tempos aqui com ele. E foi desse modo que voltei a morar em Curitiba. O pai também já tinha refeito sua vida, já estava morando com outra mulher, mas ainda não tinha filhos com ela. Eu ainda não a conhecia. Até porque fazia tanto tempo que eu não vinha visitar o velho. A Nair também era separada e tinha uma filha do primeiro casamento, que naturalmente morava junto. O bom é que na casa em que eles moravam, tinha um quarto sobrando. E eu acabei ocupando esse quarto quando vim morar aqui. Todo mundo me recebeu muito bem. Meu pai, sua nova esposa, a filha dela. Aquela era mais velha do que eu. Já estava na época com 22 anos. Tinha um namorado, inclusive. Ela também me recebeu muito bem. Chegou a me dar alguns móveis do seu quarto para eu colocar no meu. A primeira providência que eu tomei, naturalmente, foi procurar um emprego. E para minha sorte e minha alegria, né? Porque, olha, eu vim para cá tão preocupado com isso. Na segunda semana, eu já estava empregado. Graças a Deus. Sabe, acabei botando na cabeça que não ia voltar mais lá para casa da minha mãe. Se o pai permitisse, claro, né? Eu queria continuar morando aqui com ele. Enfim, como eu não trabalhava no domingo, tirava o dia para descansar. Aquele também gostava de ficar em casa no domingo, só que naturalmente o namorado dela estava sempre junto. Eles passavam a tarde toda no quarto, assistindo televisão, série, filmes, e é claro, né? Com certeza deviam fazer outras coisas. Até porque ficavam com a porta do quarto fechada. A Nair era bem tranquila nesse sentido. Não se incomodava com o fato da filha ficar trancada lá no quarto com o namorado. Lembro que um dia o pai e a Nair saíram, foram almoçar em Campo Largo e eu fiquei ali em casa. Aquele e o Lucas estavam lá no quarto, como sempre, assistindo alguma coisa. Meu quarto ficava bem do lado do quarto dela. E nesse dia, já um pouco mais tarde, tipo 5 horas, eu estava ali deitado na cama, mexendo no celular, quando comecei a escutar aqueles gemidinhos e ruídos no quarto dela. No começo até pensei que fosse o barulho da televisão, mas logo me dei conta de que não era. Na verdade, eram os dois que estavam fazendo amor. Nada assim muito escandaloso, mas só eu sei o quanto aquilo me abalou, mexeu comigo, principalmente com o meu corpo. Olha, a certa altura, tenho até vergonha de falar isso, mas para tentar ouvir melhor, eu encostei o ouvido na parede. E dava para ouvir os gemidinhos dela, os sussurros, até o barulho do colchão. Olha, eu fiquei num estado, mas num estado lamentável, para dizer o mínimo. Nunca tinha escutado nada parecido. Isso mexeu tanto com a minha cabeça. Já fazia uns 3 meses que eu estava morando ali com eles, e juro, até aquele dia, pelo menos assim que eu tivesse reparado, ouvido alguma coisa, nunca tinha ouvido nada. E também nunca tinha olhado com interesse secundário, digamos assim,
para Keila. Mas depois que escutei ela fazendo amor com o namorado, algo dentro de mim se abalou e se transformou. Naturalmente que ela nem devia imaginar, né? Que eu tivesse escutado alguma coisa. Até porque, repito, não foi nada assim muito alto, muito escandaloso. Só escutei porque a casa toda estava em silêncio. Mesmo eles estando lá com a televisão ligada o tempo todo. Olha, o fato é que depois daquele domingo, sempre que eu a via, um calorão se apoderava de mim. Passei a me sentir atraído por ela. Coisa que, repito, antes nunca tinha acontecido. Olha, tinha noite que eu deitava na cama e ficava pensando um monte de bobagem. Ficava ali fantasiando, criando cenas na minha cabeça, envolvendo a Keila, claro. E foi desse modo que foi até inevitável. Com o tempo passando, eu acabei... Será que me apaixonei? Não sei. Mas eu fiquei tão fascinado por essa menina. Sei lá, eu mesmo parecia assim um garoto. Era uma paixão recolhida, boba, sem razão de ser. Sem qualquer chance de se tornar real. Mas aconteceu. E foi devido àquele fato que eu ficava alucinado. Principalmente quando havia circulando de short ali pela casa. Ou então, quando estava ali na sala, assistindo TV, já que não tinha um aparelho no meu quarto, e ela saía do quarto para tomar água à noite, usando um baby doll, uma camisola. Eu não conseguia desviar os olhos dela. Às vezes, ela ficava um pouquinho ali na sala comigo, e a gente conversava, trocava uma ideia. Ah, se ela imaginasse o que se passava na minha cabeça. Um dia, lembro que eu estava sozinho em casa, todo mundo tinha saído. Sabe, eu não resisti. Entrei no quarto dela e fui lá mexer nas suas gavetas. Olha, o que eu fiz ali naquele quarto, tenho até vergonha de contar aqui. Mexi não apenas na sua gaveta de calcinhas, como mexi inclusive num cesto onde... Mesmo estando sozinho nesse momento em que escrevo essa carta, eu acho que fiquei vermelho só de lembrar. Não resisti. Eu comecei a... Fiquei mais alucinado. Até que me deu aquela ideia. Sabe, uma ideia louca. E se eu fosse descoberto, eu não sabia como iria me livrar da vergonha, do constrangimento. Meti a mão naquele cesto e roubei aquela pecinha minúscula que estava ali jogada. E aquela não foi a única vez. Roubar propriamente uma calcinha dela foi a única. Mas ir lá, mexer naquele cesto, não foi a primeira. Quer dizer, foi só a primeira. Porque outras se seguiram depois daquilo. Eu sabia que não podia fazer. Eu sabia que podia ser. Mas é que era tão raro eu ficar sozinho em casa, que quando acontecia eu não resistia. Sempre que pintava uma oportunidade, eu ficava sozinho em casa, entrava lá no quarto dela para desbilhotar suas coisas, mexer. Eu vivia esperando uma chance para fazer isso. É para se ver o quanto essa garota mexeu com a minha cabeça. Perto de completar 10 meses que eu estava morando ali, aconteceu algo inesperado, pelo menos para mim, né? Que não sabia do relacionamento deles, enfim. Ela e o namorado brigaram e no fim
resolveram desmanchar. Fazia uns dias que eu não via o Lucas por ali, e no domingo à tarde, eu fui lá conversar com ela. Lembro que perguntei: ué, cadê o Lucas, querido? Faz tempo que eu não vejo ele. Foi aí que ela me deu a notícia. A gente brigou, Gerson. Eu terminei tudo com ele. Sério? Ué, mas o que houve? Ela não quis entrar em detalhes. Só falou que não queria mais saber dele. Chegou a dizer que ele tinha pisado na bola com ela, mas será que ele a tinha traído? Bom, foi a primeira coisa na qual eu pensei. Só podia, né? Pensei comigo, como pode, meu Deus? O cara tem uma princesa dessa nas mãos e afronta. Passamos o resto daquele domingo conversando. Ela também me fez um monte de perguntas, assim, da minha vida. Saber se eu ainda não tinha conhecido nenhuma garota. E eu falei que não. Quer dizer, a única que tinha realmente mexido comigo era ela. Mas como que eu ia falar, né? Olha, juro que pensei, que ela fosse fazer as pazes lá com o cara, né? Mas o tempo foi passando e nada. Eles realmente não reataram. Até que um final de semana, o pai e a Nair desceram a Guaratuba participarem da festa do Divino. Quase fui junto. Só não fui porque trabalhava no sábado. E quer saber? Ainda bem que não fui. Porque no domingo, o dia estava assim meio chuvoso. E depois do almoço, aquela perguntou se eu queria assistir uma série com ela. Ali no seu quarto. Na hora. Olha, eu fiquei tão confuso. Até porque eu não esperava. Lembro que perguntei: mas no teu quarto? Sim. Só aqui que tem canal fechado? Vem. Com essa chuvinha lá fora, hoje o dia está muito propício, né? Pra gente assistir série. E realmente estava. Só que vou repetir. Eu não estava esperando. Era bom demais para ser verdade. Ninguém queria imaginar como que eu me senti quando deitei ali do seu lado, naquela cama. O quarto meio na penumbra. Até porque o tempo estava fechado, inclusive lá fora. Olha, foi algo que eu não imaginava que fosse acontecer um dia. Cheguei a lembrar das vezes em que havia estado ali sozinho, aproveitando que não tinha ninguém em casa e mexendo nas suas coisas. Olha que loucura. Ela escolheu uma série de suspense pra gente ver. Fez até pipoca pra acompanhar. E a vontade não era assistir série nenhuma. Pra ser sincero, quase nem consegui prestar muita atenção. De tanto que a minha cabeça fervilhava com pensamentos pecaminosos, envolvendo nós dois. Até que uma hora, teve uma cena assim mais picante, mais sensual. E sei lá o que aconteceu, a gente se olhou, fiquei nervoso, juro. Não vou mentir. Principalmente porque me excitei. E acho que ela percebeu. Depois disso, mais algumas cenas adiante, a gente, não sei nem se por iniciativa inconsciente minha ou dela, de repente estávamos meio que colados, assim, encostando um no outro. Só que em vez de ela ir mais pro lado, se afastar, não. Parece que fez questão de ficar ali, encostado em mim. Meu corpo entrou em ebulição. Só com aquele contato, a gente se olhou de novo, do mesmo jeito que tinha se olhado lá naquela primeira cena. E de repente, como nos meus sonhos, aconteceu aquilo que eu não tinha coragem nem de imaginar. Pensava
sabe, fazia a cabeça ir adiante, mas que fosse acabar acontecendo um dia, nunca. Nunca. Dessa vez, olhando um para a cara do outro, em vez de voltarmos os olhos de novo na direção da TV, a gente continuou se olhando. E no fim, foi ela quem tomou a iniciativa, juro. Acho que se tivesse dependido só de mim, sei lá se eu teria coragem. Tinha medo da reação dela. Você nunca sabe o que se passa na cabeça de uma pessoa. O fato é que a gente acabou se beijando. Mais do que isso, ela colocou assim uma das pernas sobre a minha perna. E a gente olhando, olhos nos olhos. E depois acabou colocando o corpo todo sobre o meu. Um beijo foi puxando o outro, mais outro, até que aquilo que parecia improvável acabou acontecendo. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava uma coisa dessa. Que a gente fosse fazer amor ali no seu quarto. Eu já tinha entrado ali tantas vezes. Ah, se ele imaginasse. Como também já tinha fantasiado aquela cena. Mas sabe aquela coisa de fantasiar, mas não acreditar que pudesse acontecer? Tinha noites que eu nem consegui dormir, só de imaginar o que podia. Quando ela namorava aquele cara, olha, eu ficava só de pensar que ele estava ali naquele outro quarto, com ele, fazendo aquilo que eu gostaria de fazer e não podia. E agora estávamos nós dois ali, nos entregando um ao outro, como num sonho, num filme. Mas agora não era mais apenas devaneio. Era a realidade. Agora estava acontecendo mesmo. Quando os nossos pais chegaram da rua, isso já perto das 9 horas da noite, eles jamais poderiam imaginar o que tinha rolado ali naquele quarto. Ela me pediu para não comentar nada com ninguém, né? Sobre o que tinha rolado entre nós. Naturalmente que nossos pais não podiam ficar sabendo. Ia dar problema. A verdade é que ela virou ainda mais a minha cabeça depois disso. Depois daquele domingo, aquela paixão me dominou. Lembro de uma noite que eu estava ali no quarto. Todo mundo já tinha se deitado, até porque já era quase meia-noite, quando ela me enviou uma mensagem. Oi, Gerson, tá acordado? Respondi que sim, que estava com insônia, não estava conseguindo dormir. E o pior é que eu não estava mesmo. Só para variar, pensando nela, ali do outro lado daquela parede, aquela parede tão fina. Depois disso, depois de eu dizer que estava com insônia, ela mandou outra. Então somos dois. Também não estou conseguindo dormir. Estava aqui pensando naquilo que a gente fez aquele dia. Escuta, você não quer vir aqui no meu quarto, ficar um pouquinho comigo? Só que pelo amor de Deus, vê se não faz nenhum barulho, ninguém pode ver. Eu nem esperei ela pedir 2 vezes, ou se arrepender. Levantei daquela cama, como que movido por uma mola, e pé por pé, entrei naquele quarto. Ela estava me esperando com aquele baby doll que tanto mexia comigo. E mais uma vez aconteceu tudo. Claro que a gente procurou fazer o mínimo de barulho possível, mas, embora fosse até inevitável. E volta e meia depois disso, era eu que mandava mensagem para ela, perguntando se podia visitá-la no seu quarto um pouquinho. Só que quase sempre
ela queria e ela mandava a mensagem. Mas nas vezes que eu pedia, não era sempre que ela aceitava. A verdade é que essa paixão começou a me dominar a cada dia mais. Eu não conseguia pensar em mais nada que não fosse ela. Queria tê-la o tempo todo ali comigo, estar perto dela, sentindo o seu cheirinho, sentindo o calor daquele corpo lindo, maravilhoso, aquele sorriso encantador. Olha, eu cheguei num ponto que eu não conseguia nem disfarçar. Não sei como o pai ou a Nair não perceberam nada. Aí um sábado, lembro que eu tinha chegado do serviço, já eram 6 e pouco, 6:20, já estava meio escuro. E foi nesse dia que eu quase tive um troço. Quase morri do coração. Meu Deus, lembro que eu estava tão absurdo, estava tão distraído, sabe? Chegando em casa, pensando em tomar um banho, quem sabe conversar com ela, quando de repente aquilo me fulminou. Sabe, a imagem daquele carro quase me fez ter um troço, porque eu reconheci no ato. Era o carro do Lucas, estacionado ali. Antes mesmo de chegar perto, eu já reconheci, assim, meio de longe. Senti aquele aperto no peito. E fiquei ali me perguntando, o que esse cara está fazendo aqui? Veio conversar com a Keila? Tentar se acertar com ela? Só pode. Mas já fazia quase 3 meses que eles tinham terminado. Será, meu Deus? No que cheguei bem perto do carro, percebi 2 vultos lá dentro, ou seja, eles não estavam dentro da casa. Estavam ali, dentro do carro. 2 vultos. Só podiam ser o Lucas e a Keila. Quem mais? Deviam estar conversando. Olha, me deu uma moleza tão grande no corpo todo. Uma tremedeira. Minha vontade foi de abrir aquela porta e tirar a Keila ali de dentro. Mas que direito que eu tinha? Sem contar que, com toda certeza, ela não ia gostar. Entrei em casa, já acabado. Tanto que o pai e a Nair perceberam o meu jeito, perguntaram se eu estava bem. Fui até meu quarto e fiquei ali enfesado, pensando num monte de coisa, só coisa ruim. Me troquei, depois voltei lá na sala e fiquei ali na janela, de olho na rua. O pai perguntou que tanto que eu fazia ali naquela janela. E para evitar que ele ficasse desconfiado, acabei até saindo dali. Eles ficaram lá conversando por mais de 1 hora, acredite quem quiser. Quer dizer, conversando ou fazendo coisas, não dava para ver. Só de pensar que eles tivessem se acertado e que não ia acontecer mais nada entre nós, eu me virei pelo avesso. Cheguei a mandar mensagem perguntando o que o Lucas estava querendo com ela. Só que ela não respondeu. Nem chegou a abrir a mensagem. Eu não tinha jantado. Tinha perdido o apetite. Estava ali no quarto com a porta aberta, mexendo no meu celular, conferindo para ver se ela tinha respondido minha mensagem, quando escutei sua voz lá na sala. Finalmente, ela tinha entrado. Entrou sozinha. Ainda bem. Passou pelo corredor, se trancou no quarto, e eu mandei outra mensagem. Não vai me responder, Keila? O que esse cara estava querendo com você? Ela viu a mensagem, mas ainda demorou para dar uma resposta.
E quando deu, foi o fim para mim. A gente conversou, Gerson. Por quê? Mandei outra. Só conversou? Tem certeza? Fala a verdade. Ele te procurou para vocês voltarem. É ou não é? Ela respondeu aquilo. Depois a gente conversa sobre isso, tá, Gerson? Deixa eu me arrumar. Se arrumar? Se arrumar pra quê? Será que ele estava pensando em sair com ele? Foi a primeira coisa que eu imaginei. Quer dizer, então ele não tinha ido embora. Devia estar lá fora, esperando por ela, no carro. Fui até a janela da sala, conferi, e de fato, aquele maldito carro, com aquele maldito cara dentro dele, estava ali estacionado ainda, no mesmo lugar. Eu fiquei ainda pior. E ainda estava na sala, quando ela saiu do quarto, toda cheirosa, toda arrumada. Sua mãe perguntou onde que ela estava indo. Ela apenas falou que ia conversar com o Lucas no outro lugar e não ia demorar para voltar. Nem olhar na minha cara, ela olhou. Simplesmente saiu pela porta. Pelo jeito, os dois tinham se acertado mesmo. Notei que sua expressão estava diferente. Ela parecia animada, parecia até feliz. Depois que voltei para o quarto, continuei ali me torturando. Só de pensar nos dois juntos, quem sabe num quarto de motel, naquelas alturas, minha cabeça parece que ia explodir. Nem via que horas que ela voltou para casa. Na verdade, nem sei se voltou. A última vez que conferi o relógio, já era quase 1h da madrugada e ela ainda não tinha chegado. Acabei pegando no sono. Somente depois de 2 dias, consegui conversar com ela. E a notícia que ela me deu me deixou ferido de morte. Embora, convenhamos, né? Eu já estivesse esperando. Então, Gerson, eu e o Lucas, a gente conversou, você viu aquele dia, né? E resolvemos voltar. Ela viu que eu fiquei mal. Mesmo assim, deu golpe de misericórdia. Eu queria te pedir para não comentar nada com ninguém sobre as coisas que aconteceram entre nós, tá bom? Você promete que não vai contar para ninguém? O que eu podia fazer? Só balancear a cabeça, dizendo que nem ia contar. Depois que reatar, infelizmente, nunca aconteceu mais nada mesmo entre nós dois. E eu tive de amargar ver os dois juntos de novo, como lá no passado. Aliás, até aquela naturalidade, aquela espontaneidade que havia entre nós se perdeu. Ela não se aproxima mais de mim nem para conversar, nem para isso. Coisa que a gente fazia tanto. Não fica mais no mesmo ambiente que eu, ainda menos sozinha. Não manda mensagem como a gente costumava fazer antigamente. Mesmo que seja uma mensagem normal de amigo, nem isso. Quer saber? Acho até que ela se arrependeu do que aconteceu. O pior de tudo é ter de aceitar ficar longe dela. Olhar com os olhos e lamber com a testa. Aliás, fazer o quê? Nessa altura, é a única coisa que eu posso fazer. Me sinto mal, me sinto perdido, me sinto sem uma parte. Sabe, como se eu tivesse, sei lá, que Deus me perdoe. Aceitar que não temos mais nada, depois de tudo aquilo que rolou entre a gente. Lá naquele quarto, lá naquela cama, na qual ela deita,
com o namorado. E ele sem saber de nada. Sabe que tem horas que eu fico com uma vontade de... Sabe, não tenho nada contra esse cara. Ou pelo menos não tinha. Por que ele tinha que aparecer de novo? Ela mesma me falou, quando os dois brigaram, que ele tinha pisado feio na bola com ela. Ô meu, assume teu erro, rapaz. Vai cantar noutra freguesia? Não. Vem aqui só pra estragar o meu barato. Estragar tudo aquilo que eu pensei que estivesse sendo construído, pouco a pouco, porque eu já estava gostando tanto dessa menina. Mas dá vontade, às vezes dá vontade. Não vou fazer, até porque não sou mau caráter, mas que dá vontade de, às vezes, pegar o cara, ele se dirigindo ali pro quarto dela com ela, dá vontade de parar ele no meio do caminho. Ô cara, sabe essa cama ali onde você deita com ela? Eu sei bem como é, viu? Experimentei o colchão. Sabe o que você faz com ela? Quer saber mesmo? Eu já fiz também. E aposto que foi bem melhor. É bem assim que me sinto. Sabe, amargurado, Eu tô desfeitado, a grande verdade é essa. Tô sim. Me sinto com a alma dolorida. Tem de aceitar isso, depois de tudo que rolou ali naquele... Tô tentando segurar, viu? Mas não sei se vou conseguir. Penso em mudar daqui, arranjar outro lugar, porque continuar assistindo esse espetáculo eu não vou conseguir. Quanto mais eu tento esquecer, não pensar nela, mais eu penso, mais a paixão me consome. Toda vez que esse cara entra, e entram os dois para aquele quarto, eu fecho os ouvidos para não ouvir os gemidos dela. Até o barulho do colchão eu escuto. Até isso, meu Deus. É uma coisa tão desagradável para mim saber o que ele está fazendo depois de ter feito exatamente a mesma coisa, de ter beijado aquela boca, de ter saciado o desejo naquele corpo. É um tormento, meu Deus. Sinceramente, é um tormento.